Quero cumprimentar a todos e todas com uma boa noite. Que a paz de Cristo possa estar sobre a sua vida. E eu queria propor uma reflexão na noite de hoje. Reflexão essa que começou ontem com a Bianca, né, mencionando sobre o Getsemane. E hoje eu queria propor uma reflexão sobre a crucificação, né, aproveitando essa temática que nós estamos vivenciando da Páscoa. Então eu acho bastante pertinente nós, né, como Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Campo de São Mateus, na congregação do Jardim 9 de Julho, estamos nessa sequência de 3 estudos, né? Ontem foi a Bianca mencionando sobre o Getsemane. Hoje eu estarei propondo algumas reflexões com vocês sobre a crucificação e amanhã o presbítero Marcos vai estar decorrendo sobre a ressurreição. Qual é a relevância que a crucificação tem para nós? Se nós pararmos para pensar o contexto da Páscoa, a origem da Páscoa lá na cultura judaica, que foi a libertação do povo escravizado, do povo israelita ali escravizado ali e oprimido pelos egípcios, e Deus ali levantando Moisés como libertador para tirar o povo daquele lugar, o povo da escravidão, o povo da opressão. E a Páscoa, né, esse Pessache, essa passagem da escravidão para a liberdade, para a libertação. Então ela vai ganhar mais coro ainda com uma manifestação de Cristo. Entendendo nós que a crucificação de Cristo não foi acidental. Ela estava dentro dos planos de Deus. O fato de Cristo morrer estava dentro dos planos de Deus. E aí entra algo assim que eu digo que é irreconciliável nós tentarmos unir a vontade de Deus com a ação humana. Porque por mais que fosse a vontade de Deus que Cristo fosse crucificado, isso não isenta as pessoas que o mataram. Isso não imuniza as pessoas que crucificaram Jesus naquela cruz. Se vocês forem ver o livro de Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, Pedro ele vai trazer um discurso dizendo o Cristo que vocês crucificaram, o Cristo que vocês mataram. Mas o mesmo Cristo vai dizer que ele mesmo que se entregou a sua vida. Então, nós acaba encontrando um certo paradoxo de entender o que é a vontade humana, o que foi a ação humana, o que foi a vontade de Deus, enfim, isso acaba se tornando algo assim irreconciliável. Mas estava dentro dos planos de Deus, a morte de Jesus Cristo. Claro que isso não inibe automaticamente os seus assassinos. E por que Jesus foi crucificado? Por 2 motivos. Pelo poder religioso, crucificaram Jesus porque acusavam ele de blasfêmia. E o poder político acusava Jesus de sedição, que ele era um agitador, que ele estava sendo um revolucionário, que ele estava atraindo muitas pessoas. Então isso causou uma certa inveja. Isso causou um certo perigo, um estado de alerta, tanto para o sistema religioso, coordenado por Anás, Caifás, todo o Sinédrio, enfim, como o poder político, que também via Jesus como uma certa ameaça. E Jesus, né, como foi dito ontem, ele foi pego ali no Getsemane e levaram Jesus até a presença de Pôncio Pilatos. O interessante é que Pilatos, ele não via culpa alguma em Jesus. E eu acho essa figura de Pilatos um tanto curiosa para nós observarmos.
Porque talvez se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos encontrar um pouco de Pilatos dentro de nós. A natureza humana, esse fruto que vem lá desde Adão para as nossas vidas. Então, se nós pararmos para meditar um pouco nessa figura do Pilatos, ela é bastante pertinente para nós. Por quê? Ele era uma pessoa que sabia que Jesus não tinha culpa alguma. Ele examinou Jesus, ele viu Jesus e chegou à seguinte conclusão: esse homem que vocês estão querendo matar, ele é inocente. E Pilatos, ele pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus fala: tu dizes, você está dizendo que eu sou. E ele ficou naquele conflito, lá fora ele ia, as pessoas diziam: crucifica, crucifica. E ele vendo que aquele homem não tinha culpa alguma, mas Pilatos, ele não tomou a decisão. Ele não tomou a decisão por Jesus. Pilatos, ele se absteve de escolher. Porque se Pilatos, ele comprasse, digamos assim, a briga de Jesus e batesse no peito: não, esse homem é justo, nós não vamos crucificar ele, ele ia causar um certo tumulto no seu sistema político. Ia causar uma certa revolução dentro da posição dele. E ele não queria. Ele optou pelo conforto. Ele optou pela aquilo que era conveniente a ele. E isso impediu que ele tomasse decisão de absolver Jesus. Então ele leva Jesus para Herodes. E Jesus, quando se apresenta a Herodes, eu acho que é um dos trechos mais tristes da Bíblia Sagrada, porque Herodes ele faz um monte de pergunta para Jesus e Jesus não responde uma única palavra. Eu acho que é uma das passagens mais tristes que temos na Bíblia. Quando Jesus não fala, quando Jesus não se manifesta. Herodes buscou ver Jesus como se fosse um espetáculo, querendo ver milagres de Jesus, querendo ver Jesus manifestar o sobrenatural, querendo ver a popularidade de Jesus, o que Jesus poderia fazer, e Jesus não faz absolutamente nada, porque Jesus não está interessado em espetáculos, Jesus não está interessado em ostentar poder, em ostentar milagres. Jesus está muito mais preocupado com a nossa conduta, com a nossa vida, com aquilo que somos, e às vezes nós nos apegamos a tanto aquilo que nós fazemos para Ele. Sendo aquilo que nós somos é muito mais importante do que aquilo que fazemos. Aquilo que somos precede aquilo que fazemos. Às vezes nós nos pegamos a grandes performances, e o que traz mudança para a sociedade não é a nossa performance que desenvolvemos dentro da igreja. O que traz mudança para a sociedade é a nossa conduta fora da igreja. É a nossa conduta lá fora. É a nossa conduta contato com as pessoas. Eu vejo que tem pessoas que têm medo de se envolver com as coisas do mundo, com pessoas. Então elas se apegam dizendo que ama a Deus, que a vida dela é com Deus, que o negócio dela é com Deus, e acaba se isentando de ser luz e sal para o povo, para onde há necessidade, aonde há carência dessa manifestação na qual o povo de Deus foi chamado e foi instruído para executar, para manifestar tanto a sua salinidade como a sua luz. E aí Jesus não fala nada para Herodes, Jesus volta novamente para Pilatos, e Pilatos ele não consegue ver culpa alguma nele. E o interessante é que Pilatos manda fazer. Pilatos então manda açoitar Jesus. Pô, se Pilatos sabia que aquele homem não era culpado, por que mandar açoitar? Para satisfazer um pouco a multidão. Para satisfazer um pouco as manifestações caloradas que as pessoas queriam que Jesus fosse morto. Então Pilatos manda açoitar Jesus. Jesus é açoitado. E mesmo assim, a multidão ela não se contenta. E Pilatos então lava as mãos nas águas da indiferença. Então, tanto faz como fez. E aí Jesus ele sai ali da presença de Pilatos, com a cruz em seus ombros, e caminha até o Gólgota para ser crucificado. E ali no meio do caminho ele encontra com um sirineu, um africano, prosélito, talvez estava em Jerusalém para adorar a Deus, servir a Deus na Páscoa. E aí ele é interpelado por os soldados romanos que coagem ele a ajudar Jesus a carregar a cruz até o Calvário, o Monte das Caveiras.
E Jesus carrega aquela cruz todo ensanguentado, porque já havia sido açoitado anteriormente. E chega talvez um momento crucial, né? O momento ali da sua crucificação. E Jesus pendurado naquele madeiro, ele expressa coisas tão ricas, tão grandiosas para nós, que as pessoas ainda afirmam que no momento da morte as pessoas manifestam aquilo que ela é. No momento da dificuldade, exala a essência dessa pessoa. No momento que ela se depara com o fogo da aflição, no momento que ela se depara com o fogo da dificuldade. E Jesus ali, no momento que ele estava sendo crucificado, ele expressa algumas palavras. E essas palavras que eu queria compartilhar com vocês. Porque Jesus morrendo nos ensinou como viver, a forma de viver, a dinâmica da vida. Jesus, no momento que estava pregado naquela cruz, pregado nas suas mãos, pregado nos seus pés, com coroa de espinhos sobre a sua cabeça, sobre a sua fronte, e ele expressa algumas palavras que eu acho assim revolucionárias. Jesus, quando estava sendo crucificado, e as pessoas ali embaixo zombando de Jesus, dizendo: você não é o Cristo, desça daí. Zombava dele, escarnecendo dele. E Jesus ouvindo aquelas palavras que provocavam, palavras que insultavam, ouvindo blasfêmia. Jesus ainda olha para Deus e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu acho isso de uma profundidade, de uma riqueza sem precedente. Jesus sendo crucificado, pedindo, no momento que ele estava sendo ferido, pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Porque às vezes o natural qual que é? O natural é nós perdoar as pessoas no momento que ela faz, no momento que ela nos lesiona, no momento que ela nos fere. Então nós deixa passar um tempo e aí depois nós perdoa. Não. Jesus perdoa no momento que ele está sendo ferido. No momento que ele está sendo achincalhado. No momento que ele está sendo insultado. Foi nesse momento, na sua ferida, o seu corpo ali todo facelado com os açoites, as suas mãos pregadas. E naquele exato momento, ele não pede vingança. Talvez eu e você levantaríamos o punho para o céu e gritaríamos vingança. E gritaríamos: Senhor, consome todo esse povo. Senhor, faça justiça sobre esse povo. E Jesus não faz nada disso. Jesus não pede vingança. Jesus pede que Deus viesse perdoar. Porque a vingança que nutrimos em nosso coração acaba afastando nós dos relacionamentos. A vingança acaba nos afastando dos relacionamentos. A vingança, ela nos individualiza. A vingança, ela nos coloca num patamar assim, isolado. E Jesus preferiu o perdão, de estar junto com aquelas pessoas ainda que elas não merecessem. Jesus preferiu o perdão que traz união nos nossos relacionamentos, o perdão que nos une, o perdão que nos abraça, o perdão que nos coloca num papel de laços sociais bem mais sólidos. Então, ao invés de vingança, Jesus perdoou. Ao invés de ter pessoas perto e a vingança, Jesus preferiu ter pessoas perto. Isso lembra José. José, ele tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Mas ao invés de vingar dele, José preferiu ter pessoas perto dele. José preferiu ter a família perto dele. E foi isso que Jesus fez. Jesus perdoou. E outras palavras que Jesus ele manifesta no momento da crucificação,
sendo crucificado, chega a sua mãe Maria e chega o discípulo João. E aí Jesus, sendo crucificado ali, diz para Maria: mulher, aí está seu filho. E diz para João: aí está sua mãe. Jesus estava sendo crucificado e ainda assim preocupado com o outro. Ainda assim preocupado com aquilo que as pessoas iriam passar. Porque no auge da nossa dor, a nossa natureza, quando nós estamos sofrendo, ela nos individualiza. Ela nos coloca numa posição de somente olhar, contemplar a nossa dor. Nós estamos sofrendo, nós estamos agonizando, então nós só temos olhos para a nossa dor. Às vezes a nossa dor, ela nos cega de saber que existem pessoas que também estão sofrendo. A nossa dor, ela não pode nos colocar num nicho individual. A nossa dor não pode nos colocar numa cegueira social, a ponto de não enxergar e não ver que existem pessoas que também estão sofrendo. Jesus aqui resplandece nesse cenário tão cinzento. Parece que as cores de Cristo, ela exala, ela manifesta no lugar tão terrível, tão cruel, tão hostilizado, que é o Calvário, que era conhecido lugar das caveiras, lugar onde os corpos ficavam expostos ali, as aves de rapina vinham e acabava de comer o resto dos mortais daquele indivíduo crucificado. É um lugar assim totalmente apavorante. E Jesus, nesse contexto tão cruel, ele ainda assim ele tem essa doçura, ele tem essa visão de entender a necessidade da sua mãe e a necessidade do seu discípulo amado. Eu acho isso algo maravilhoso. Jesus, quando está sendo crucificado, ele diz também: tenho sede. Jesus, sendo Deus encarnado, reconhecendo a sua necessidade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele despiu-se de sua glória, como Paulo vai dizer lá na igreja de Filipos, no capítulo 2, é o Deus que se despiu da sua glória. E ter essa humildade tão grande de reconhecer a sua necessidade, dizer: eu tenho sede. Às vezes falta isso para nós. Ligarmos para uma pessoa e dizer: eu estou precisando de ajuda. Às vezes nós somos muito autossuficientes, bom demais para pedir ajuda, bom demais para reconhecer a nossa necessidade. O salmista vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É essa a posição que somos. Nós somos pobres e necessitados. E nós dependemos uns dos outros. Jesus, ele diz: tenho sede. Por mais que as pessoas deram vinagre para ele no lugar de água, mas ele reconheceu a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade humana, porque o homem ele é vulnerável. O homem ele tem pés de barro, ele é fraco, ele é inconstante, ele não é bom bastante, ele não é forte o bastante, nós não somos autossuficientes, nós dependemos um dos outros. Nós dependemos de pessoas, nós dependemos, precisamos expressar a nossa dificuldade aos santos. As pessoas perto de nós. E a palavra que eu queria enfatizar, eu cheguei tudo isso para dizer, para chegar nessa frase que eu queria compartilhar com vocês, é o grito que Jesus Cristo dá no Calvário, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu desamparado. Jesus se sentiu desamparado naquela cruz. Você já sentiu a dor do desamparo? Você já sentiu o gosto do desamparo? Você já levantou um dia, olhou para o espelho e não viu nada? Não viu sentido na vida? Você já passou por esse momento de você olhar e não ver sentido na sua vida? E você mergulhar num imenso vazio, num nada?
num hiato assim, sem fim, de você não conseguir encontrar sentido para sua vida, não encontrar, não ter o norte, não crer mais no amanhã. Jesus, ele se sentiu desamparado. Esse grito que ele dá, Deus meu, por que me desamparaste? É o grito da humanidade. É o nosso grito. É o nosso clamor. É o nosso brado. E eu pergunto para você, onde estava Deus nessa tragédia? Aonde Deus está no meio das tragédias? Porque às vezes ele fala assim, onde é que o senhor estava quando isso aconteceu? Que o senhor permitiu que morresse? Onde é que o senhor estava que o senhor permitiu que o mundo desabasse na minha cabeça? Onde o senhor estava que o senhor permitiu que essas coisas terríveis acontecessem comigo? Onde é que o senhor estava? Onde é que Deus estava no momento da crucificação? Deus não estava com o poder religioso. Deus não estava com o poder político. Deus não estava com Anás, com Caifás. Deus não estava com Pilatos, com Herodes. Deus estava com Jesus. Onde é que Deus está no momento das nossas tragédias? Deus está conosco, sofrendo conosco, agonizando conosco, chorando. O evangelho não é um evangelho de livramento. O evangelho é um evangelho de segurança. De nós termos a segurança de oferecer a outra face. É ter a segurança em Cristo Jesus de que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Ter essa segurança de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está presente nas nossas vidas. Onde é que está Deus nas tragédias? Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus da minha vida, o Deus da sua vida. Então Jesus, ele mergulha numa tragédia densa, numa tragédia pesada, e essa tragédia ele se vê desamparado. E ele se diz, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele passa pela experiência do desamparo, do vazio, ao mergulhar nessa tragédia. Dá de cara com nada. Experimentar o divórcio, experimentar a perda de um filho, experimentar a perda dos pais, a perda do marido, a perda da esposa, experimentar a dor da morte, mastigar a ervas amarga do sofrimento, e de maneira de olhar para o lado e você não encontrar ninguém, você se sentir desamparado. É esse o grito de Jesus Cristo, é o grito do homem, é o grito de todo ser humano, é o grito, Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes nós nos iludimos, nós olhamos para Jesus e vemos Jesus fazendo milagre, Jesus limpando os leprosos, Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus curando o deficiente visual, Jesus fazendo tantos milagres. Mas espera aí, que mundo é esse que uma pessoa contrai uma lepra e vai se definhando e vai perdendo seus membros até a morte? Que mundo que é esse que uma mulher vai sangrando até morrer? Que mundo que é esse que a mãe viúva perde o seu único filho? É o mundo que a conta não fecha. É o mundo de injustiça. É o mundo que você olha e você tem muitos porquês e você não consegue chegar a uma conclusão fácil. Eu passei por uma experiência aí, vocês já passaram por inúmeras experiências também de dor. Como vocês sabem, eu perdi um irmão meu faz
uns 3 anos atrás, Rogério, e eu experimentei essa sexta-feira da paixão. No momento em que eu via meu irmão morrendo e não consegui fazer nada. E não poder fazer nada para reverter o quadro. Ver ele piorando e não poder fazer nada. E eu bradar, com o coração amargo, a garganta com nó, essa ansiedade que sufoca a alma, dizer: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor para dar o livramento? Cadê o Senhor para mudar o quadro, para mudar a situação? Por que me desamparaste? Por que o Senhor me desamparou? E eu creio que você também já passou por esse momento. Esses momentos difíceis. Esse momento que não tem dia, não tem hora, mas ele nos assalta. Ele nos leva. Ele subverte a nossa esperança, ele tira o sorriso do nosso rosto, ele apaga o brilho dos nossos olhos. E a caminhada fica difícil, a caminhada fica densa, fica algo pesado, fica algo massacrante. E aí Jesus Cristo ele vai dizer que ele não deixaria nós órfãos. Que ele enviaria o Consolador. O Consolador que está conosco. O Consolador que nos abraça. O Consolador que aquieta a nossa alma. Deus não deixou Jesus preso na morte. Deus não vai deixar você na morte. Deus não vai deixar você parado aí nesse ostracismo. Deus não vai deixar você preso na sexta-feira da paixão. Deus ele vai te arrancar você desse sofrimento. Porque depois da sexta-feira tem o sábado. O sábado, o Shabá, o descanso do Senhor, o descanso da nossa alma, o descanso da nossa mente, o descanso do nosso coração tão conturbado, da nossa mente tão confusa. Esse sábado é o momento que nós saímos de cena e Deus trabalha. É o momento que nós deixamos o controle e Deus começa a agir. E Deus começa a trabalhar. Esse momento que você não tem controle mais de nada, você não tem domínio mais de nada. É esse momento que Deus conduz a sua vida. E depois do sábado, o sábado onde Deus trabalha, vem o domingo da ressurreição, a esperança. Vem a esperança. Vem a esperança. A esperança vem. A esperança vem. O inimigo mais implacável nosso é a morte. E Jesus venceu a morte. Ele não vai deixar você preso aí nessa morte. Ele vai te arrancar você de lá. Nós cremos nessa Páscoa cristã, na ótica de Jesus, a esperança da ressurreição. Ter a esperança de que esse não é o nosso fim. Ter a esperança de que esse não é o nosso fim. A morte, ela não dá a última palavra. A morte, ela quer colocar uma exclamação para nós. E Jesus, ele coloca uma reticência. Jesus coloca uma vírgula. Jesus continua a história. Tem mudança. Tem esperança do novo amanhã. Talvez você esteja sentindo aprisionado. E parece que é o fim. E parece que você não tem mais estimativa no amanhã. Mas a ressurreição, ela vem nos trazer a esperança de um novo amanhã. Um novo amanhã preparado para mim, para você. Um novo amanhã preparado para nós. E naquele grandioso dia, lá vamos dizer para a morte: morte, você perdeu. Morte, cadê sua vitória? Cadê sua vitória, morte? A morte não pôde nos prender.
nós vivemos na nossa vida pequenas mortes, pequenos momentos de morte, de frustrações, de angústias, de dores, separações, rompimentos, romper laços. E talvez você olhe para você e fala: essa não foi a vida que eu pedi a Deus. Essa não foi a vida que eu sonhei para mim. Mas eu quero dizer para você que esses momentos não definem quem é você. Não define o que Deus está preparando para você. Não define. Tenha essa esperança. Essa esperança desse novo amanhã, esse impacto da ressurreição. Que não fique só na cruz. A nossa vida tem muitas cruzes. Cruzes são levantadas. Decretos de morte, cheiros de morte pairam na nossa vida o tempo todo. Mas Jesus Cristo veio trazer a vida, e vida com abundância. Que vocês possam ficar com essa palavra. E Jesus, depois que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele traz uma palavra de vitória, dizendo: está consumado. E depois ele se rende e fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O descanso. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, esse momento de nós nos rendemos, é aí que Deus começa a agir. No momento que fala: Senhor, eu me rendo. Eu já tentei de tudo, usei todas as minhas armas, todas as minhas forças, eu me rendo. É nesse momento que Deus age. Eu gosto daquele exemplo, sabe aquele exemplo do nadador que está se afogando? Nadador não, uma pessoa que está morrendo afogada e ela está se debatendo, No momento que ela está se debatendo, ela está achando que pode se salvar. E no momento que ela está se debatendo, o salva-vida não chega perto dela. Porque se o salva-vida chegar perto dela, o salva-vida também morre. Então, o salva-vida deixa essa pessoa parar de se debater. Então, no momento que ela para de se debater, aonde chega o socorro para ela. Então é nesse momento. Toda vez que nós nos debatermos, não vai manifestar auxílio de Deus. Mas no momento que nós nos rendemos e entregamos para Deus a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, é onde Deus começa a agir e manifestar nas nossas vidas. Deus abençoe, essa é a palavra. Que Deus possa abençoar tremendamente vossas vidas. Tenha uma boa noite. Que a paz de Cristo possa te guardar, possa te sustentar. E lembra, Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando. E lembra que não acaba tudo na sexta-feira. As coisas continuam. Tem ressurreição para nós também. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe todos. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui os que estão presentes. Enfim, eu não estou conseguindo ver. Deus abençoe vocês que entraram aí. Deus possa estar abençoando tremendamente a vida de vocês. Seja abençoado por essa palavra. E viva a dinâmica da ressurreição. A ressurreição não é um choro. A nossa vida não é um choro sem fim. Um novo amanhã renasce. O domingo de manhã acontece. As boas novas chegam aos nossos ouvidos. Jesus ressuscitou. Ele não está mais aí. Ele não está mais nesse lugar de morte, mas ressuscitou. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.